Nessa aula nós continuamos no artigo 2º da Lei de Franquias e trataremos ainda dos requisitos da circular de oferta de franquia. O inciso 13º exige informações claras e precisas do que será oferecido pelo franqueador ao franqueado. Vamos ver. Inciso 13. Indicação do que é oferecido ao franqueado pelo franqueador e em quais condições, no que se refere a suporte ao franqueado, supervisão de rede, serviços prestados ao franqueado, incorporação de inovações tecnológicas a franquias, treinamento do franqueado e seus funcionários, especificando duração, conteúdo e custos, manuais de franquia, auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia e layout e padrões arquitetônicos das instalações do franqueado, incluindo arranjo físico de equipamentos e instrumentos, memorial descritivo, composição e croquis. Esse inciso trata dos serviços a serem prestados pelo franqueador ao franqueado, os quais fazem parte do know-how, ou seja, do como fazer. São informações conhecidas e desenvolvidas pelo franqueador ao longo de tantos anos e que serão transferidas ao franqueado. Em troca dessa transferência, o franqueador é remunerado através da taxa inicial de franquia, bem como através dos royalties pagos periodicamente pelo franqueado. Esse inciso é importante também para que o franqueado saiba que tipo de suporte ele terá durante todo o desenvolvimento das atividades de sua unidade, como, por exemplo, se ele precisar de aconselhamento e consultoria com relação ao faturamento ou lucratividade da sua unidade. Portanto, analise essas informações com bastante atenção, pois é um aspecto muito importante. Mais adiante, o inciso 14 exige informações sobre a situação da marca e os direitos de propriedade intelectual, como respectivos registros, visando garantir que o franqueado esteja adquirindo uma operação que tem direitos de exploração de determinada marca. Assim diz o inciso: informações sobre a situação da marca e outros direitos de propriedade intelectual relacionados à franquia, cujo uso será autorizado em contrato pelo franqueador, incluindo caracterização completa com o número do registro ou do pedido protocolizado. Prosseguindo, o inciso 15 exige informações sobre a situação das partes após a expiração do contrato de franquia e dispõe sobre as obrigações pós-contratuais, ou seja, como ficará a situação quando o contrato chegar ao seu final. Além disso, a COF deve trazer informações sobre eventual obrigação de não concorrência no mesmo ramo de atuação após a rescisão do contrato. Vamos à leitura atenta do inciso 15. Situação do franqueado após a expiração do contrato de franquia em relação a know-how da tecnologia de produto, de processo ou gestão, informações confidenciais, segredo de indústria, de comércio, finanças ou negócios que venha a ter acesso em função da franquia. E item B, implantação de atividade concorrente à da franquia. Essa questão deve ser muito bem analisada pelo franqueado, pois não raramente os contratos de franquia prevêem obrigações de não concorrência no mesmo segmento no local em que encontrava-se instalada a unidade. Em outras vezes, os ex-franqueados sequer podem continuar no mesmo ramo, o que, na minha opinião, é uma disposição abusiva e leonina. Mas fato é que vários modelos de contrato prevêem essa proibição. Por isso, vale bastante atenção nessa previsão para que o franqueado, após o encerramento da unidade, não seja impedido de continuar suas atividades no mesmo ramo que vinha desempenhando até então. Prosseguindo o inciso 16, traz talvez uma das mais importantes exigências da lei, que é a existência do modelo de contrato padrão e pré-contrato junto à COF, com texto completo, com anexos, condições e prazos. Vejamos o inciso 16. A COF deve conter o modelo do contrato padrão e, se for o caso também, do pré-contrato de franquia, com texto completo, inclusive com os respectivos anexos, condições e prazo de validade. Muita atenção aqui, pois o contrato padrão deve estar inserido na circular de oferta de franquia e não deve ser mandado em anexo ou estar em apartado.
A lei fala que o contrato deve estar contido na COF. Isso para que o candidato leia todo o instrumento de uma vez só. É importante ressaltar que as cláusulas contidas nessa minuta devem ser exatamente as mesmas do contrato futuramente firmado, sob pena de nulidade do contrato de franquia. Eu peço que você leia integral e atentamente o contrato e sempre consulte um advogado para se certificar que as disposições constantes no contrato estão de acordo com a lei. Tá ok? Mais adiante, o inciso 17 exige a indicação da existência ou não de regras de transferência ou sucessão. Ou seja, como será tratado o contrato em caso de repasse da unidade ou morte do franqueado. Se ele expira ou se transfere aos herdeiros. Vejamos o que diz o inciso. Indicação da existência ou não de regras de transferência ou sucessão e quais são elas. Mais à frente, o inciso 18 exige a indicação de eventuais multas, penalidades e indenizações, devendo ficar indicados os valores em caso de descumprimento ou em caso de rescisão do contrato. Muita atenção que essas penalidades devem valer tanto para o franqueado quanto para a franqueadora, o que infelizmente não acontece na maioria das vezes. Portanto, bastante atenção no tocante a multas e juros previstos em contrato. Vamos ver o que diz esse inciso. Indicação das situações em que são aplicadas penalidades, multas ou indenizações e respectivos valores estabelecidos no contrato de franquia. Mais à frente, o inciso 19 exige informações sobre a existência de volumes mínimos de compras pelo franqueado. Esse é também um aspecto muito importante de ser observado, principalmente no que diz respeito ao abastecimento da loja, prateleiras e estoque. Portanto, deve ser analisado com muito cuidado. Vamos ver o que diz o inciso. Informações sobre a existência de cotas mínimas de compra pelo franqueado junto ao franqueador ou a terceiros por este designado e sobre a possibilidade e as condições para a recusa dos produtos ou serviços exigidos pelo franqueador. À frente, o inciso 20 traz a previsão da existência ou não de conselho ou associação de franqueados. Essas instituições são muito importantes em um modelo de franquia e facilitam bastante a comunicação entre a rede e o franqueador. Portanto, verifique se o modelo de negócio avaliado possui essas associações ou a possibilidade de criação de uma. Assim diz o inciso. Indicação de existência de conselho ou associação de franqueados com as atribuições, poderes e os mecanismos de representação perante o franqueador, detalhando as competências para a gestão e fiscalização da aplicação dos recursos de fundos existentes, entre eles o Fundo de Publicidade e Propaganda. Por tal razão, essas associações são extremamente importantes em uma rede de franquia. No inciso 21, nós encontramos uma importante previsão de regras de limitação à concorrência entre franqueador e franqueado. Isso é de extrema importância numa rede de franquias. Isso porque, geralmente, a franqueadora reserva para si o direito de comercialização dos produtos pela internet ou através de plataformas de venda. Por isso, se certifique que os preços praticados pela franqueadora sejam os mesmos praticados pelos franqueados, para não gerar a denominada canibalização da rede. Esse ponto é de fundamental importância. E vamos ler o que diz o inciso. Indicação das regras de limitação à concorrência entre franqueador e franqueado e entre os próprios franqueados, durante a vigência do contrato de franquia, detalhando a abrangência territorial e o prazo de vigência das restrições e das penalidades em caso de descumprimento. Mais à frente, o inciso 22 exige informações sobre o prazo contratual e as condições de renovação. Geralmente os contratos de franquia são de 5 anos, renováveis por mais 5 anos, ou às vezes diretamente por 10 anos. Mas atenção, uma franquia não é para durar para sempre. Ela tem um prazo estipulado e ele deve ser cumprido. A adoção de um modelo de franquia serve para que a marca consiga expandir território sem investir muito dinheiro. E para que o candidato invista em uma marca consolidada para depois seguir através de sua empresa própria ou adquirir, quem sabe, uma nova franquia. Muitos empresários acreditam que adquirem uma franquia para sempre e ficam indignados quando o contrato expira e a franqueadora não deseja renová-lo. No entanto, a função da franquia é a realização de um investimento seguro com menor risco de insucesso
para que esse investimento retorne em aproximadamente 2 anos. Após isso, o franqueado desfrutará dos lucros e, ao final dos 5 anos, terá feito um investimento extremamente rentável. No entanto, se ao final dos 5 anos o franqueado não tiver retornado seu investimento, é importante questionar a franqueadora sobre a necessidade de prorrogação das atividades, pois o objetivo principal de uma franquia não foi atingido. Esse objetivo é o lucro. Então vejamos o que diz o inciso. Especificação precisa do prazo contratual e das condições de renovação, se houver. Por fim, o inciso 23 traz exigências para a abertura de envelopes quando se tratar de franquia com órgãos ou entidades públicas. Assim diz o inciso: o local, dia e hora para recebimento da documentação proposta, bem como para início da abertura dos envelopes quando se tratar de órgãos ou entidades públicas. Na próxima aula, nós analisaremos as sanções no caso de prestação de falsas informações por parte da franqueadora. Até lá!